O partido Rede Sustentabilidade entrou com um pedido de liminar no Supremo Tribunal Federal para derrubar a portaria assinada pelo Ministério do Trabalho sobre o comprovante de vacinação. A pasta comandada por Onyx Lorenzoni proíbe que as empresas demitam funcionários que não quiseram se vacinar. Sobre esse assunto, vamos retomar o contato agora com o Procurador-Geral do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira. Esperamos que agora a internet colabore conosco, procurador. Então, eu gostaria de ouvir do senhor. O senhor começou a responder, mas a gente não conseguia entender. Qual é a posição sobre a portaria, primeiro, do Ministério do Trabalho e sobre também essa ação que a Rede Sustentabilidade entrou no Supremo contra a portaria do Ministro do Trabalho? Obrigado, Carla, e quem nos escuta e nos ouve. Na realidade, a portaria do Ministério do Trabalho, ela trata como se fosse uma lei, e lei não é. O conteúdo da portaria, ela tem que ser interna e ela trata de situações externas. Então, a ideia do Ministério do Trabalho é que essa portaria não alterou em nada o que já foi construído pela jurisprudência, o que já foi construído pela doutrina, e inclusive pelos órgãos, né? Você falou aí, o Supremo, o TST, nós também no Ministério do Trabalho estamos exigindo que haja vacinação para adentrar as nossas unidades. Então, a portaria não mudou, não modificou em nada. E também em relação aos empregadores. Os empregadores, eles têm que cumprir o que a legislação prevê. Então, a portaria não vai atingir esses empregadores. Portanto, procurador, vale demissão por justa causa de quem não se vacinar, se a empresa assim o desejar? Na realidade, o Ministério do Trabalho não entende que a justa causa deva ser a primeira iniciativa. Tem que ser a última. O primeiro recurso é o convencimento ao trabalhador que a sua saúde ela é algo dele, mas ela pode, sim, atingir a outras pessoas. O interesse público e o coletivo prevalece sobre o individual. Inclusive, essa é a temática da vacinação. Você não é obrigado, ninguém pode forçar você a se vacinar, Carla. Ninguém vai pegar no seu braço para se vacinar, mas pode criar situações restringindo a sua mobilidade no local, como o Supremo já definiu. Então, a vacinação é obrigatória, sim. Ela só não é forçada, é evidente. Mas, hoje em dia, a gente precisa se vacinar para poder entrar em vários lugares. A mesma coisa acontece nas empresas. Então, recomenda-se que as empresas sigam trâmites, advertência, tentativa, inclusive, de uma comunicação melhor com o funcionário para que ele aceite as regras, então, dentro da empresa. Vou chamar a Basília Rodrigues, que tem uma pergunta para o senhor. Meu procurador, tudo bem? Muito obrigada pela entrevista. É super importante saber, primeiro aqui na CNN Brasil, qual então a opinião da Procuradoria-Geral do Trabalho, porque em vários momentos vocês vão ter que se manifestar, né, sobre essa situação. Lida aí com relacionamento entre empregado e empregador. Eu queria saber a sua opinião. O senhor acha que essa portaria vem para confundir, então, quem contrata funcionários, né, quem está do lado dos patrões? Porque, no fim das contas, as pessoas ficam em dúvida. Segue o quê? Segue a lei, uma decisão do STF, segue as opiniões de ministros do TST, o Tribunal Superior do Trabalho, que são, em parte, até favoráveis a essa portaria, ou segue a portaria, né? São tantas opções aí que as pessoas ficam em dúvidas e, me parece, até gera uma insegurança jurídica sobre o que fazer e, ainda assim, estar dentro da lei. Até eu gostaria de acrescentar a pergunta da Basília, porque apesar dessa portaria ser bastante recente, eu gostaria de saber se já chegou algum caso aí para o senhor avaliar. Não, na realidade, casos chega todo dia, né? Mas em relação à portaria, como é muito recente, ainda não houve essa dinâmica. Mas o que eu posso adiantar a vocês e a todos e a todas, que a portaria, volto a dizer, ela não modificou o que a legislação já prevê. Nem poderia, porque é uma portaria. Ela tem uma incidência interna no órgão que a emitiu. O que hoje prevalece é a decisão realmente do Supremo de que a vacinação é obrigatória. O que prevalece é de que você tem que se vacinar para fazer certas situações, porque senão você vai ficar impedido. Por exemplo, você entra em alguns determinados, tem que ter a vacinação. Em alguns lugares, shows, até shows de entretenimento, você é exigido a entrada desde que comprove a vacinação. Então, quando você é um empregador, você tem a obrigação de dar uma condição de meio ambiente de trabalho ao seu local de trabalho e aos seus empregados. Você é o responsável. Então, o empregador tem que saber disso. E a pessoa que não se vacina, ela pode não se vacinar, mas sabe que vai ter restrições. Você vê isso, inclusive, em jogos de basquete, agora no norte-americano está acontecendo isso.
Então, não há nenhuma tendência de que essa portaria ela mude o que a legislação prevê. A própria legislação já prevê que as medidas têm que ser tomadas, inclusive restritivas. Então, isso aí, tanto é que, como eu falo dizer, o Supremo, a Procuradoria-Geral do Trabalho, o TST vem exigindo a vacinação. Então, todo mundo está errado? Não. E a relação de trabalho, a responsabilidade é do empregador. Então, a portaria não modificou essa situação. Confunde? Sim, não ajuda, né? A gente acabou, inclusive, noticiando isso que o senhor acabou de citar. A gente noticiou aqui na CNN órgãos públicos que estão exigindo a vacinação de seus funcionários. Hoje também o Supremo volta presencial e com a exigência do passaporte da vacina. Com relação a esses casos, dessas exigências em órgãos públicos, o senhor tem conhecimento de casos de funcionários que não querem se vacinar e que estão protestando de alguma forma ou entrando com pedidos de liminares de autorizações para que eles possam frequentar o seu trabalho, no caso, por exemplo, de funcionários ou até concursados que não querem se vacinar? Não, na realidade, a não vacinação, existem funcionários, sim, que entendem que não devem se vacinar, tá certo? No próprio Estatuto do Trabalho. E o que nós fazemos é convencer esses funcionários que precisam da vacinação e começamos pela portaria. Só vai entrar nas unidades nossas, em todo o país, quem estiver vacinado. A não ser que tenha uma comprovação médica que diga que tem algum problema pela vacinação. Eu não sou médico, então quem tem que dizer isso é o médico. Mas para entrar, sim, o servidor é a mesma coisa do empregador. Vocês aí na TV também. O empregador de vocês vão ter que exigir que vocês se vacinem para entrar. Essa é a tônica. Proteção. A proteção nunca é demais. Você precisa preservar vidas. Nós temos milhares de brasileiros e brasileiras morrendo, tá certo? Então a gente tem que preservar. E veja que a vacinação está dando certo. Tudo está sendo flexibilizado. Então não pode dizer que a vacinação deu errado. Então agora temos que conscientizar os empregadores e os empregados que isso também atinge a relação de trabalho, tá certo? E pode começar inclusive em casa. Nós temos empregado doméstico, temos que exigir sim a vacinação, inclusive dentro de uma relação trabalhista doméstica. Procurador-Geral do Trabalho, Basília, a gente está muito feliz, inclusive, de estar vacinada. Eu gostaria até de acrescentar isso, né? Exatamente. Procurador José de Lima Ramos Pereira, a gente agradece muito sua presença aqui conosco no Visão CNN. Agradeço também a Basília aí que viabilizou essa entrevista para nós. Muito obrigado, uma ótima tarde. Obrigado. Boa tarde, obrigado pela oportunidade.